E o nosso convidado de hoje é o pneumologista Davi Lunieri. Ele já está ao vivo aqui com a gente para conversar e tirar as principais dúvidas. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Um ótimo dia. Obrigado, bom dia. Antes da gente iniciar a entrevista, queria reexibir um vídeo que a gente já mostrou aqui no Manhã no Ar, logo no início dessa segunda onda da pandemia aqui, um desabafo que o senhor fez em relação a essa possibilidade de colapso no sistema de saúde. Eu parei para fazer esse vídeo porque eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Minha esposa veio me falar, me mostrar nas redes sociais, eu fui ver depois. As pessoas estão se mobilizando para fazer manifestação. Entendam. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar pressionando mais ainda o sistema de saúde do Estado, seja rede pública, seja rede privada. É um remédio amargo, mas que para quem está na linha de frente, como nós médicos, como os enfermeiros, como os técnicos de enfermagem, principalmente os técnicos, a gente está sobrecarregado. Estamos caindo doentes. O trabalho está sendo enorme. E o fato de o Estado, por exemplo, abrir mais leitos, significa que vamos ter mais trabalho. E se vocês fizerem isso agora, vocês vão estar, daqui a 24, 48 horas, inundando de pessoas nos pronto-socorros. Tá, e essa é uma parte do vídeo que a gente separou, Dudu. Eu cheguei, inclusive, a acompanhar nas suas redes sociais. E, inclusive, isso está bem diferente do vídeo que a gente mostrou para agora. Era uma aparência de abatimento mesmo. Tinha familiares seus doentes também naquele momento. E esse momento muito delicado que todo mundo estava vivendo. É, na verdade, depois daquele vídeo, foram semanas difíceis, por assim dizer, né? O sistema de saúde do Amazonas colapsado, estávamos na fase roxa, ainda estamos nela, né, na verdade. As medidas adotadas pelo Estado nas últimas 3 semanas, com maior rigor na restrição de circulação de pessoas, toque de recolher, teve um reflexo nos hospitais, onde diminuiu o número de pessoas que estão chegando aos pronto-socorros, mas os hospitais ainda em si continuam lotados, sem leitos disponíveis, o que nos urge a necessidade da vacina, para que dessa forma a gente realmente possa ter um melhor controle da circulação do vírus e assim a gente possa conseguir diminuir o número de pacientes que chegam ao pronto-socorro e dessa forma se reinternam ou internam pela primeira vez. Doutor, a gente quer aproveitar a tua participação com a gente aqui para tirar algumas dúvidas, e principalmente em relação às sequelas no pulmão, mas antes eu queria aprofundar um pouquinho essa situação dessa realidade nas unidades de saúde, que você vivencia por fazer parte dela. Essas medidas que foram tomadas, elas são responsáveis em alguma medida por essa diminuição na procura pelo atendimento nas unidades de saúde? Porque aí a gente exibiu, inclusive, o teu vídeo no início aqui da nossa conversa, e hoje a gente te vê, mesmo saindo de um plantão, com um pouco mais de disposição pelo que a gente vê no teu rosto, comparando com o vídeo de ainda há pouco. E a minha pergunta é no sentido de saber realmente se essas medidas de isolamento, se o fechamento da atividade econômica, se isso tem provocado impacto positivo no atendimento à população. Certo. Bem, sobre minha aparência, ontem eu fiz a barba e cortei o cabelo. Então, obviamente, ia estar um pouquinho melhor hoje. Mas, para qualquer profissional de saúde, é visível que a restrição de circulação de pessoas ou toque de recolher, apesar de medidas não populares, se mostrou na porta do pronto-socorro uma diminuição de pessoas que chegam procurando pronto-socorro. Para quem é da área de saúde, enxerga isso claramente. É óbvio que para a população que não está dentro do hospital, não vê isso, mesmo porque ainda estão lotados os hospitais. Até agora eu não vi nenhuma medida que fosse tão eficaz quanto para diminuir. Mesmo porque a gente tem que entender que, como eu falei no vídeo, o principal responsável por esse boom de casos somos nós como população, né? Porque, apesar das orientações, festas clandestinas ocorreram, né? Então, cheguei a ver vídeos de festas de mais de 4.000 pessoas
Então, assim, isso estava na época mais periclitante, né? Em janeiro, quando realmente nós não tínhamos nem espaço na porta do pronto-socorro. Então, assim, foram medidas que, ao nosso ver, de quem está na porta do pronto-socorro, nas UTIs, nas enfermarias, isso melhorou e aliviou um pouco, né? Mas a quantidade de pacientes internados, porque o paciente com Covid complicado, ele não consegue ter uma recuperação rápida. Então, o tempo de internação dele é prolongado, né? Então, acaba fazendo com que os leitos fiquem ocupados. E para cada paciente que chega, ele vai levar um tempo até realmente conseguir ser alocado em algum canto do hospital, seja apartamento, enfermaria ou UTI, devido a essa demora em haver uma circulação de pessoas, né, de pacientes que entram e saem do hospital. Agora, a gente vai falar dos pulmões, que é a sua especialidade, né? E que virou uma grande preocupação de todo mundo durante esse período. Uma das consequências da Covid-19 é causar o comprometimento dos pulmões, seja por uma lesão de vidro fosco, seja por uma pneumonia. E a gente sempre fala sobre pneumonias, principalmente nesse período chuvoso, mas é um outro tipo de pneumonia, né? Vamos explicar para as pessoas que estão acompanhando a gente essa diferença da pneumonia causada pelo Covid-19 e a pneumonia que é bacteriana, a pneumonia que a gente estava acostumado a lidar. É claro. Bem, a pneumonia clássica é aquela pneumonia causada por algum tipo de bactéria, onde o tratamento com antibiótico terapia resolve as lesões causadas no pulmão em torno de 10, 14 dias no máximo. E depois, se você fizer uma nova imagem do pulmão, essa imagem ela desaparece. Você não vê mais ela dentro dos pulmões. É diferente da pneumonia viral, causada por qualquer vírus, e agora falando do coronavírus. Essa pneumonia viral causada pelo Covid-19 é uma lesão, uma inflamação no pulmão, de forma generalizada, ela pode acontecer em qualquer parte do pulmão, diferente de uma pneumonia bacteriana, que ela sempre começa alocada em um canto do pulmão. E essa imagem, mesmo o paciente passando pelo efeito agudo da doença, melhorando os marcadores inflamatórios, melhorando os sintomas, não sentindo mais nada, a imagem ela pode levar até de 4 a 6 meses para sumir completamente, a depender da gravidade e extensão de inflamação que ocorreu nesse pulmão. E isso a gente acompanhando radiologicamente, a gente percebe. Por isso que a gente tem orientado que não é interessante ficar fazendo controle tomográfico, né? É muito curto, porque só vai causar ansiedade no paciente. Muitos pacientes perguntam, doutor, eu vou de alta, mas o meu pulmão ainda está sujo, ainda está alterado. Na verdade, diz, não, mas a imagem ela é a última a melhorar. Ela não vai ter essa melhora tão rápida como era numa pneumonia bacteriana. Agora, mesmo com pacientes, num caso o clínico mais moderado ou leve da Covid, pode ter esse tipo de comprometimento nos pulmões? O senhor pode explicar isso para a gente? Sim, todo paciente com COVID vai ter comprometimento no pulmão. Todo. Mesmo aquele que não tenha sintoma. Mesmo aquele que não saiba que teve COVID, né? E vai fazer um teste rápido ao acaso, porque todo mundo na família, na casa foi fazer, e aí descobriu que teve, né? Algumas semanas atrás e nem sabia que teve. Mas se for fazer uma tomografia, vai ver lá alguma área em vidro fosco, alguma área de inflamação no pulmão, que é uma área de comprometimento causado pelo Covid-19. Doutor, existe muita gente que tem a Covid-19, esse comprometimento e não sente nada. Tem gente que já sente demais. Como identificar de fato a gravidade, né? Lá em casa, nós te adoecemos no final do ano, eu e meu marido. Quando fizemos a tomografia, o comprometimento pulmonar era o mesmo, em torno de 30%. Eu não sentia absolutamente nada e ele sentia uma tosse excessiva, muito forte e permanente. Então, no exame tomográfico, o resultado era o mesmo, mas a condição de paciente, de um para o outro, era completamente diferente. Ainda que não se manifeste sintomas como tosse, o paciente pode evoluir para uma situação mais grave ou esses sintomas, eles evidenciam se pode ter um agravamento ou não? Sim, na verdade, a gente sempre tem que ficar de olho na doença. Na primeira onda, nós sabíamos que o paciente ele poderia evoluir com piora entre o oitavo e o 12º dia de doença. Então, é aquele paciente que vinha bem, mas entre o oitavo e o 12º evoluía com piora dos marcadores inflamatórios laboratoriais, piora clínica,
começava a apresentar sintomas e precisava recorrer ao pronto-socorro e ao hospital. Nessa segunda onda, o que nós temos visto é que essa regra se mantém, mas agora nós temos uma outra regra, é que tem pacientes que eles são assintomáticos e lá no seu 12º, 15º dia, se você colocasse um oxímetro no dedo do paciente, você veria que ele estava desaturando em torno de 80, é o que a gente chama de hipoxemia silenciosa. E tínhamos um outro caso, que é aqueles pacientes que vinham bem e venciam essa fase aí de 12 dias, 15 dias, e aí sim começava a ter sintomas, é algo que a gente está começando a ver agora. Então a gente tem agora segurado um pouquinho mais os pacientes para ter certeza que até o 20º dia ele não vem evoluindo com piora sintomática. E porque realmente isso pode acontecer. E o paciente vinha bem, vinha com exames bons, e de repente o que acontece é que ele piora, e piora rápido. Então a gente tem que ficar de olho nesse paciente, a gente não perde mais o segmento dele, a gente fica acompanhando o tempo todo. Agora, mesmo em relação àqueles pacientes, nos casos mais moderados, como é que trata? Como é que se cuida? Como cuida? O que as pessoas precisam fazer? Mesmo para aquelas que já saíram do hospital, o que de repente estão aí com as sequelas. Fale para a gente, por favor, doutor, porque tem muita gente que sequer está procurando os pronto-socorros e está lá com chá, com os remédios. Nunca se vendeu tanto jambu e mastruz, né? Exatamente, né? Ou azitromicina, a ivermectina, a cloroquina e um monte de quina por aí também que as pessoas estão tomando. Doutor, como é que trata? Bem, é um quadro viral, semelhante à dengue. A gente não tem remédio específico para dengue, né? O tratamento na primeira semana são sintomáticos. Por exemplo, eu quando tive Covid, tive em torno de 15 a 20% de comprometimento pulmonar, tive muita tosse, mas na época eu me tratei apenas com dipirona para febre e dor, né? E tomei um xarope para tosse. Então, assim, eu gostaria muito, muito mesmo, que medicações como azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, colchicina, realmente elas funcionassem. Queria muito, de verdade. Vocês não fazem ideia. Eu vi muita gente morrer. Mas a gente vê que elas não funcionam. Todos os meus pacientes, todos, sem exceção, tomaram e pegaram até formas graves, ou mesmo após o quadro clínico, vinham tomando. E evoluiu até com hepatite ou outras situações mais graves ou intoxicação dessas medicações. Não existe ainda um tratamento específico. O que nós fazemos é tentar modular a inflamação. Na verdade, Manaus inteira, mesmo sem prescrição médica, já tomou essas medicações. Todos já tomaram. Essa é a verdade. E a gente vê que se realmente tivesse um efeito positivo, nós não teríamos tantos casos chegando pronto-socorro graves, tantos casos de óbito e esse caos que foi o mês de janeiro que nós passamos. Então, assim, o tratamento é com sintomático. Caso haja piora clínica, uma assistência médica deve ser procurada, porque exames de sangue têm que ser feitos para nós sabermos o que está alterado, para decidirmos o melhor tratamento. Não sou contra medicações do dito popular, né, o famoso chá, mastruz. Querendo ou não, são terapias populares que têm o seu componente ali anti-inflamatório, né, mas realmente havendo piora clínica, deverá procurar assistência médica. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor desse duas recomendações. Uma, para quem ainda não adquiriu o vírus. Existe alguma forma de cuidar do pulmão, de mantê-lo de uma forma mais saudável, fortalecido, para se porventura ter a Covid e não evoluir para um estado mais grave? Tem como fortalecer o pulmão de forma prévia? E a outra recomendação, para quem já passou por ela e sente sequelas, sente dores, sente dificuldade, muito cansaço ou tosse, qual a recomendação para esses dois públicos, um que já passou e outro que não chegou até a Covid-19? Bem, para aqueles que não chegaram a ter Covid-19 ainda, obviamente, a recomendação de uso de máscara, lavar as mãos, né, é uma recomendação importante. Mas, principalmente,
Atividade física. Eu acho que o melhor, estudos demonstrando que pacientes que praticam atividade física de forma regular, eles realmente vêm tendo casos menos graves da doença, ou realmente passando pela doença de forma mais assintomática. Então, praticar atividade física de forma regular, principalmente de caráter anaeróbio para fortalecimento respiratório, é uma boa pedida para aqueles pacientes que ainda não tiveram a doença. Sobre aqueles que já tiveram a doença e ainda persistem com alguns sintomas, nós estamos começando a aprender que existe uma coisa chamada síndrome pós-Covid, onde não só sintomas respiratórios quanto outras doenças também podem vir a acometer outros sintomas. Do ponto de vista pulmonar, a gente tem percebido três grandes manifestações, que é um quadro de fibrose pulmonar, onde o acometimento da doença foi muito importante, o que levou a uma inflamação e destruição de parte do parênquima pulmonar. Uma outra forma é a bronquite pós-infecciosa, onde leva um quadro de sensação de fôlego curto, cansaço aos pequenos esforços e tosse. E, por fim, um estado pós-Covid, onde exames de avaliação pulmonar são normais ou vêm em curva de melhora, mas o paciente ainda persiste com limitação ventilatória ao 7 horas, esforço. 7 horas e 53 minutos. A gente conversou com o médico epidemiologista Davi Lunieri, que estava conversando com a gente, trazendo esclarecimentos aqui muito importantes e absolutamente preciosos para um momento como esse que nós estamos enfrentando, né? Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Claro, prazer. E olha assim, esse foi mais uma entrevista com um especialista do nosso quadro Covid-19 É Preciso Saber.